Olá! Nesse Aprendendo com Questões, nós vamos aprender a gabaritar as questões sobre níveis de prevenção na SURSE. Então você que vai fazer prova no Ceará, vamos lá! Olha só essa pergunta aqui. Durante a reunião estratégica da sua equipe na UBS, foi relatado que não constavam pessoas em tratamento para tuberculose em nenhuma das microáreas sob sua responsabilidade. A base de dados do seu município indicava uma prevalência de tuberculose pulmonar bacilífera de 80 casos a cada 100 mil habitantes. E a população descrita nas suas microáreas era de 10 mil habitantes. Diante disso, os agentes comunitários foram capacitados para realizar busca ativa, olha só, através da aplicação de um questionário para a identificação de sintomáticos respiratórios, detectando a presença de 100 sintomáticos respiratórios. A busca ativa do sintomático respiratório configura que nível de prevenção em saúde? Olha só, tenta responder e a gente vai revisar esse assunto muito importante nas bancas do Ceará, mais especificamente na SURSE, tá? Para você gabaritar todas as questões sobre esse assunto importante dentro da área de epidemiologia. Então vamos lá. Lembrando que a primeira classificação de níveis de prevenção, que é a classificação a que se refere o enunciado, é a classificação de Levy e Clark. Levy e Clark desenvolveu a ideia da história natural da doença. E os 3 níveis de prevenção do Levy e Clark são vinculados a essa ideia da história natural da doença. Como é que é essa visão da história natural da doença, segundo esses 2 autores, que desenvolveram essa ideia nos anos 1970, tá? Olha só, a ideia deles é que o processo de saúde-doença teria 2 períodos. Um período pré-patogênico, tá? Que é antes do desenvolvimento propriamente dito da doença. Poxa, mas se não há desenvolvimento da doença, o que é que configura o período pré-patogênico? Bem, ali a pessoa está tendo interações com o ambiente que são propícias para o desenvolvimento da doença. Por exemplo, tem uma alimentação muito rica em sal, não desenvolveu ainda a hipertensão arterial sistêmica, mas está em contato com uma grande quantidade diária de sal, então está um ambiente propício para o desenvolvimento da doença, mas não desenvolveu a doença ainda. Ou, no caso da doença infecto-contagiosa, tem contato, digamos, com o mosquito da dengue contaminado com a Aedes aegypti, mas ele ainda não desenvolveu a doença. Então a gente está num período de interações propícias ao desenvolvimento da doença, tá? Nesse momento, a gente fala, segundo Levy e Clark, na prevenção primária para evitar que a pessoa fique doente, tá? E aí 2 aspectos são importantes nessa prevenção primária. O primeiro aspecto é o aspecto de promoção à saúde. Então, para prevenir primariamente uma doença, Levy e Clark defendem que é necessidade de se fazer promoção da saúde, que é modificar o estilo de vida das pessoas para diminuir a sua exposição a fatores de risco, tá? Então, se eu tenho uma pessoa sedentária e eu atuo para que ela não se torne, não continue sedentária, ela passe a praticar atividades físicas, eu estou promovendo a saúde fazendo prevenção primária, tá? Para que ela não desenvolva doenças que tenham como fator de risco o sedentarismo, tá? E o segundo aspecto da prevenção primária é a proteção específica. No caso da promoção à saúde, a gente está atuando, de maneira geral, com vários fatores de risco para várias doenças, tá? Enquanto que na proteção específica, eu posso falar em, por exemplo, vacinação, que é uma proteção específica, cada vacina é específica para cada doença, tá? Então, vacinação contra a varicela, tá? Vai proteger contra a varicela especificamente. Então, para a prevenção primária, eu tenho que lembrar que é período pré-patogênico e constitui de promoção da saúde e proteção específica. Agora, uma vez eu já tendo a doença, eu não posso mais falar em prevenção primária. Nesse caso, a atuação do médico, a atuação da equipe de saúde, a atuação do Estado vai ser voltada para prevenção secundária ou prevenção terciária. E aqui eu preciso entender 2 momentos da doença instalada. Um primeiro momento é um momento que está abaixo do horizonte clínico. Então a gente tem um período de latência, que é quando a pessoa está infectada, mas ainda não desenvolveu mudanças tissulares, mudanças no organismo que caracterizam a doença propriamente dita. Aqui a gente está na fase subclínica, na fase assintomática. Esse seria, digamos, o primeiro momento. E a gente tem um segundo momento, tá? Que é o momento do aparecimento dos primeiros sinais e sintomas. Então, aqui a gente já pode ter uma doença mais evoluída e que pode se tornar crônica, pode provocar sequelas, tá? E é nessa divisãozinha aí que a gente vai também dividir a prevenção secundária da prevenção terciária. Então, a prevenção secundária, ela diz respeito à detecção precoce, certo? A fazer rastreio, fazer diagnóstico precoce ou começar a tratar de maneira imediata, precoce, antes mesmo do aparecimento dos sintomas. Isso é prevenção secundária. Agora, quando eu já tenho a doença já instalada, já começa a dar complicações, eu já tenho sequelas, aí sim eu passo a falar da prevenção terciária. Então, prevenção terciária é sinônimo de reabilitação, ou vou colocar aqui, ó, limitação de complicações. Então, é você dar medicações
mas numa fase mais tardia, certo? Limitando complicações. Tá? Essa é a divisão da história natural da doença vinculado aos níveis de Levy e Clark. Vamos lá recuperar isso aqui e revisar com mais detalhe. Prevenção primária, portanto, promoção à saúde, mudança de estilo de vida, promover a alimentação saudável, incentivar atividades físicas ou proteção específica, como o uso de EPI, equipamento de proteção individual, ou fazer vacinações específicas para cada doença. Prevenção secundária, diagnóstico precoce, e diagnóstico precoce inclui rastreio, inclui diagnóstico precoce propriamente dito, e tratamento precoce, que é a limitação de danos, você tratar logo no início, ainda quando está assintomático, preferencialmente. Isso é prevenção secundária. Prevenção terciária, a gente já evolui um pouco na doença, e aí a gente já está falando de reabilitação, com fisioterapia, por exemplo, em pacientes com acidente vascular encefálico, ou um tratamento mais tardio, prevenindo complicações, limitando complicações. Esses são os 3 níveis de Levy e Clark, tá bom? Vamos falar então agora dos outros níveis. Eu separei dos níveis de Levy e Clark, acho importante isso para vocês, porque quando a gente fala de prevenção quaternária e de prevenção quinquenária, a gente não está falando das ideias da década de 70 de Levy e Clark. A gente está falando de um momento já bem posterior. Quando o Jamui, que é um epidemiologista belga, ele lança em 99, nos anos 2000, a ideia da prevenção quaternária, ele não vincula a história natural da doença. Então a gente pode falar de prevenção quaternária em qualquer nível de pré-patogênico, patogênico ou nível de evolução da doença, seja assintomático ou não. Tá? A ideia da prevenção quaternária é evitar iatrogenia. Lembrando que iatrogenia não é erro médico. Tá? Nem toda iatrogenia é um erro médico. Tá? O que são as iatrogenias? É a ideia da sobremedicação, é medicar sem necessidade ou quando os malefícios superam os benefícios, isso é sobremedicar. Tá? Então, se eu passo uma medicação, principalmente para idoso, que tem polifarmácia já, e essa medicação provoca mais mal do que bem, com seus efeitos colaterais, para aquele corpo frágil, então eu estou sobremedicando. Evitar dar medicação, por exemplo, a idoso pode ser uma forma de fazer prevenção quaternária. Claro, medicamentos que não vão trazer tantos benefícios. Tá? E sobre diagnóstico também é um dos 2 aspectos das iatrogenias e da prevenção quaternária. Tá? Sobre diagnóstico é fazer diagnóstico quando esse diagnóstico ele não leva a uma melhoria de desfechos, de mortalidade. Então tem o diagnóstico, mas esse diagnóstico não vai me dar melhorias, não vai trazer melhorias para o paciente, benefícios para o paciente. Então evitar esse diagnóstico que não traz benefícios é fazer prevenção quaternária, evitando sobrediagnóstico, tá bom? E nós temos também, como outro nível de prevenção desvinculado dos 3 níveis de Levy e Clark, a ideia da prevenção quinquenária, que surge na academia, principalmente portuguesa, nos anos 2010, ganha projeção durante a pandemia, que tem a ideia de proteger os pacientes ao prevenir doenças em profissionais de saúde. Então, eu previno doença nos médicos, eu previno doença no corpo de enfermagem, por exemplo, para, na verdade, com isso, eu proteger os pacientes. Porque um adoecimento médico ou um trabalho médico, por exemplo, com muita estafa, um burnout médico pode resultar em maior frequência de procedimentos feitos de maneira errada ou de alguns tipos de iatrogenia. Então, eu protejo o médico para ele não adoecer, para, na verdade, estar protegendo, em última instância, o paciente. Essa proteção do paciente, através da proteção do seu profissional de saúde, é fazer prevenção quinquenária. Agora, olha só, nós aqui do Médico Residente queremos que você gabarite todas as questões. Então, vale a pena vocês conhecerem esses 2 níveis de prevenção de Jeffrey Rose. Os 3 níveis de prevenção de Levy e Clark são os que mais caem, mas é importante vocês fazerem a distinção desses 3 níveis de Levy e Clark para esses 2 níveis de Jeffrey Rose. O que Jeffrey Rose fez? Ele elaborou a ideia de prevenção primária e secundária, mas que é bem diferente da história da prevenção primária e secundária de Levy e Clark. Para Jeffrey Rose, a prevenção primária, quando se quer evitar um desfecho inédito. Então, por exemplo, eu falar em dar AS ou até mesmo estatina para um paciente que já tem doença cardiovascular, mas ele nunca teve infarto agudo do miocárdio, então eu quero dar AS, eu quero dar estatina para evitar que ele tenha IAM, só que ele nunca teve IAM. Então eu estou evitando o desfecho que nunca aconteceu. Para Jeffrey Rose, isso é fazer prevenção primária. Veja que não tem nada a ver com a prevenção primária lá do Levy e Clark, porque a prevenção primária de Levy e Clark diz respeito a um período pré-patogênico. Então, são 2 classificações que não conversam, tá? São diferentes. É preciso você conhecer as 2. Tá? E para Jeffrey Rose, prevenção secundária também não tem nada a ver com a prevenção secundária lá do Levy e Clark. Para ele, prevenir secundariamente significa evitar a reiteração de um desfecho. Por exemplo, eu dar o mesmo AS e a estatina do exemplo da prevenção primária, só que para evitar que uma pessoa que já tenha tido IAM tenha um novo infarto.
Tá? Nesse caso, eu estou evitando que haja um novo desfecho que já aconteceu, haja novamente um desfecho que já aconteceu. Então, falar em dar AS e estatina para prevenir um segundo IAM em alguém que já teve um primeiro, aí eu estou falando de prevenção secundária. Viram como é diferente? Então vamos lá. Com isso, vamos responder essas questões da SURS. Olha só o que eu selecionei aqui para vocês. Essa primeira, a gente está falando, portanto, de busca ativa, de sintomático respiratório. Isso aí é fazer prevenção de que nível? Veja, normalmente quando não especifica o nível, a gente está falando aqui nos níveis de prevenção de Level e Clark, tá? Mas o contexto mesmo mostra pra gente que é Level e Clark. Por quê? Porque aqui a gente está falando, olha, de prevenir de que forma? Primeiro, esses pacientes aqui que vão ser submetidos a essa ação são pacientes que já têm a doença ou não têm a doença. Ora, se o meu objetivo é identificar casos de tuberculose, e aí eu vou fazer busca ativa de sintomático respiratório, eu estou querendo buscar pacientes que já têm a doença, já têm tuberculose, já estão apresentando sintomas, tá? Então, isso aqui é buscar fazer detecção precoce de casos que já estão sintomáticos, certo? É uma detecção precoce. Não vou esperar esse paciente se agravar e procurar o consultório, então não deixa de ser uma detecção precoce. Eu estou buscando ativamente esses casos que ainda não vieram nos médicos, mas a pessoa já tem a doença. Se já tem a doença, não pode ser prevenção primária. Aqui a gente também não está falando de prevenir a heterogenia, então não pode ser quaternária. E aí? É prevenção secundária ou prevenção terciária? A gente já sabe que tem a doença, então tem que ser um dos dois. Se a gente está falando de detecção precoce, tem que ser prevenção secundária, a gente viu isso. Correto? Vamos lá, vamos para a segunda questão da SURS. Olha só, tenta responder e depois volta aqui para a gente comentar. Um homem de 43 anos comparece à consulta agendada com seu médico de família para apresentar exames solicitados na última consulta. É acompanhado por hipertensão arterial sistêmica há 5 anos em uso de losartana, 50 mg ao dia, mas ele está assintomático. Não apresenta outras comorbidades, tá? Não apresenta dados positivos na história patológica pregressa, está sedentário, nega tabagismo, tem exames realizados há um mês. Olha só, um colesterol total de 240 com HDL de 30, triglicerídeos de 200, creatinina de 1, glicemia de 89, ele tem uma estatura de 1,75, peso de 85 kg. Uma circunferência abdominal de 95, um APA 125/80. Restante o exame físico sem alterações, o paciente questionou sobre o uso de medicamento para colesterol. Sua esposa usa rosuvastatina e perguntou se poderia iniciar. Após uma conversa sobre sua situação de saúde, ficou pactuado um plano terapêutico com início de atividade física 5 vezes por semana, redução de carboidratos e ácidos graxos saturados e trans na alimentação, certo? Redução do peso corporal e não iniciar o uso de estatina até a próxima reavaliação em 4 meses. Isso aqui é muito importante. Olha, ele opta, portanto, por orientar mudança do estilo de vida e não iniciar o uso de estatina até a próxima reavaliação. Então, ele opta por não iniciar a medicação. Em relação ao último item do plano terapêutico, qual é o último item do plano terapêutico? É esse aqui, ó. Não iniciar o uso de estatina até a próxima reavaliação. Qual é o nível de prevenção que está sendo aplicado? Então, o médico está evitando dar uma nova medicação porque ele quer saber se o corpo do paciente, ou se o paciente vai reagir bem às orientações de estilo de vida que ele fez para que não seja necessário dar uma medicação. Quando a gente evita dar uma medicação, a gente está evitando que a pessoa tenha contato com as interações negativas, com os efeitos colaterais dessa medicação. Evitar efeito colateral de medicação é fazer o quê? Prevenção quaternária. Muito importante. A questão pode confundir porque fala aqui em orientação de estilo de vida, não é isso? Mas esse não foi o último item. O último item é sobre não iniciar o uso de estatina. Tá? Isso aqui é muito importante. E é uma questão que é interessante porque, além sobre medicação e sobre diagnóstico, vale lembrar que a ideia da prevenção quaternária também está associada à que a gente fala de demora permitida. A demora permitida é exatamente isso, a gente faz muito, ou deveria fazer muito na Unidade Básica de Saúde, que é você evitar dar uma medicação no primeiro momento e de maneira assistida e acompanhando esse paciente, orientando ele a fazer, ter comportamentos alternativos ao uso da medicação para ver se aqueles sintomas melhoram, tá? Então, nesse caso, a demora permitida é sim uma estratégia de prevenção quaternária, porque evita fazer a medicação que pode ser evitada e que pode levar eventualmente a efeitos colaterais indesejados. Vamos para a próxima questão? Olha só. Veja que é um assunto que é muito prevalente na prova da SURS, hein?
Vamos lá, tenta responder e volta aqui daqui a pouquinho, depois de você dar pausa e tentar ter sua resposta aí com base no que a gente já revisou aqui e a gente comenta logo depois. Olha só, as doenças crônicas não transmissíveis se associam a alta carga de doença, ou seja, impacto negativo na qualidade de vida do cotidiano. Eventos cardiovasculares menores e maiores implicam perda da funcionalidade e autonomia e incapacidade. As ações de controles de sequelas e reabilitação estabelecem relação com que modalidade de prevenção. Veja, as 3 questões que a gente viu até agora estão falando de prevenções de acordo com Levy e Clark, né? Estão falando de níveis de prevenção primário, secundário e terciário de acordo com Levy e Clark. As questões de SUS até o momento não abordaram as prevenções de Jeffrey Rose, mas é importante você conhecer porque pode cair em prova sim. Então olha só, controle de sequela e reabilitação são que nível ou modalidade de prevenção? Bem, você agora já sabe. Se a gente está no período patogênico, tem que ser secundário ou terciário. É num período precoce da doença ou no período já mais avançado da doença? Poxa, se já tem sequela, se já precisa fazer reabilitação, é um período mais avançado da doença, um período mais tardio. Então já não cabe mais falar em prevenção secundária. E você já sabe, como aluno médico residente, que prevenção terciária diz respeito a isso, limitar a complicação e fazer reabilitação de sequelas. Então é direto, isso aí é nível de prevenção, modalidade de prevenção terciária. Previna-se, fique com a gente e gabarite as questões de medicina preventiva com Eu Médico Residente.